já conhecia o Leandro, de amigos em comuns, e a gente começou a conversar. Foi 1 ano de relacionamento para já casar. Mas dentro desse 1 ano, acho que com 3, 4 meses, a gente já foi morar junto. Eu falo pra ele que no começo era mais apaixonada, né? Apaixonadinha, aquela história de não conhecer a pessoa. Eu criava um personagem na minha mente, né, relacionado a ele. Eu falei, ele é meu príncipe encantado, ele é atencioso, ele faz minhas vontades. No dia do nosso casamento, eu passei um terno dele, né? Eu passei o terno dele, aquele a vapor. E o vapor sujou o terno dele. A gente casou, ele com raiva de mim. Casamos brigado. E assim, depois que a gente casou, a gente achou que também ia melhorar, ia mudar alguma coisa. Mas na verdade não. Eu, de vez em resolver os problemas, o que eu fazia? Eu pegava minhas coisas, na primeira briga que tinha, pegava minhas coisas e saía de casa, ia para casa dos meus pais. E isso se aconteceu por 7 vezes, né, dentro de 1 ano. Olha só que loucura, né? O casamento era meio doido, né? Naquele vai e volta, a minha irmã, ela deu o livro pra gente do Casamento Blindado. E a gente começou a ler, né? E aí veio a curiosidade de frequentar as palestras, né? Aí começou uma mudança, né? Pequena, mas já começou. E aí o que a gente fazia? A gente colocava em prática o que a gente ouvia nas palestras. E aí resolvia os nossos problemas. A gente conseguia resolver. Quando isso acontecia, o que a gente fazia? Não precisamos mais da palestra. A gente já sabe o que tem que fazer, não vamos mais. E aí a gente parava. Se acontecia qualquer briguinha, qualquer empecilho, a forma de eu atingir ele era falar, não vou mais. O que acontecia? Problemas novamente, outros tipos de problemas, né? E aí, por vezes, a gente, né, ficava nesse pensamento. Então, acho que a melhor solução é a gente separar. Até que a gente brigou realmente muito feio. Que foi a última mesmo, que a minha esposa até ela chegou a conhecer outra pessoa, eu conheci outra pessoa, a gente se relacionou com outras pessoas. E aí na minha vista não tinha mais volta. E aí eu fui me cuidando aos poucos, né, frequentando a palestra sozinho, lutando sozinho, até que ela entendeu que eu tinha mudado. Aí a gente voltou a conversar de novo, se falar. Aí eu dei mais uma oportunidade, nos demos, né, mais uma oportunidade. Depois disso a gente começou a participar das palestras juntos, né, toda quinta-feira a gente estava lá. A gente não estava brigado, a gente foi bem, né, já foi bem diferente ali de quando a gente estava junto, a gente foi brigado. Quando a gente estava separado, a gente foi de uma forma tranquila. Toda quinta-feira a gente ia para palestra e eu parei para olhar para mim mesma, eu olhava muito para ele. Eu falei, eu não preciso parar com isso, eu preciso parar de tentar achar defeito, procurar se ainda resta algum defeito nele e olhar mais para mim. Eu percebi que eu comecei a ser mais dona de casa e era prazeroso ser dona de casa, porque para mim era muito... Eu odiava ter que lavar, ter que passar, ter que cozinhar, ter que dar satisfação. Então eu via que isso também é amor, né? A gente hoje não tem nenhum segredo, então foi a mudança mais significativa, foi eu confiar nela. Então a gente se prioriza e a gente não prioriza mais nada, é somente eu e ela. Hoje eu consigo entender que ela não faz nada sozinho e eu também não faço nada sozinho, né? A gente é uma dupla mesmo, né? A gente anda junto. E a terapia pra gente, todas as quinta-feiras, é uma manutenção. É uma forma de eu demonstrar que eu ainda luto pelo meu relacionamento, que eu amo meu marido, eu amo a minha família. É a melhor vida que tem, é a vida de casado. Eu hoje não voltaria nenhum momento, se por exemplo, tivesse alguém falar assim, você quer voltar para a vida de solteiro? Não, eu não quero voltar para a vida de solteiro. Estou muito bem na vida de casado. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, do jeito que eu sonhei.
E você consegue perceber através deste depoimento que, por mais difícil que esteja agora mesmo, para você que está acompanhando o programa A Hora do Milagre nesta manhã, por mais difícil que a sua situação tenha, ou seja para você, ainda que você diga assim, olha, eu estou diante de uma parede, ou eu estou no meio de uma caixa, 4 paredes, eu não vejo uma saída. Deus abre uma porta onde tem uma parede. Quero que você entenda isto com o testemunho que acabamos de ver, porque Deus abre portas, traz soluções aonde aparentemente ou realmente não existe nenhuma solução. Mas o poder da fé é isso, trazer à existência aquelas coisas que não existem. Por isso, não se desespere, não pense no pior, mas eu quero convidar-lhe a continuar a acompanhar aqui o programa para que você acompanhe mais depoimentos de quem tem visto o poder de Deus na sua vida. E além do mais, tem um telefone que você pode fazer uso dele a qualquer momento, que é o Amigo 24 Horas. Você pode ligar para ele se você está aqui no Reino Unido, mandar uma mensagem de WhatsApp, áudio ou um texto. E se você nos acompanha fora do Reino Unido, você pode ligar para nós, se preferir, usando o WhatsApp também. É o mesmo número. Nós estamos à sua disposição para ouvir-lhe, lhe aconselhar, fazer uma oração por si, até mesmo incluir o seu nome ou de um familiar no nosso livro de oração. No passado, eu era uma pessoa extremamente nervosa, era uma pessoa que tinha vícios, fumava, sonhava em ter uma família e pronto, e isso depois surgiu ao longo do tempo. Conheci a minha esposa. Quando eu conheci o meu marido, percebi que era a pessoa indicada para mim, não é? Porquê? Porque era uma pessoa extrovertida, alegre, dinâmica e era o que eu gostava, porque eu também era assim, não é? E passado 3 anos, sensivelmente, tive a minha filha, não é? Portanto, fomos pais. Foi um momento feliz para os dois, foi muito bom, mas não foi sempre assim, não é? Passados talvez 2 anos da minha filha nascer, começaram as discussões, começaram os desentendimentos. Tudo aquilo que eu vivia no passado, o nervosismo, tudo aquilo foi-se agravando no casamento. A nossa rotina não era a melhor, porque eu sempre, durante a semana, nunca estava em casa, estava sempre fora com os meus amigos, eu só ia à casa para comer e dormir, era fumar, era beber, era no convívio com os meus amigos, e era assim, passava as noites assim, ia para discotecas, e isso gerava muitos conflitos no casamento. Houve um dia que tivemos mesmo uma discussão acesa, e então eu nesse dia decidi sair de casa e fui para a casa da minha mãe. Durante esse tempo comecei a sentir falta, comecei a sentir saudades, então depois começamos a comunicar um com o outro outra vez e pronto, e chegamos a juntar-nos outra vez. Até que houve um dia que eu liguei o rádio e estava a passar uma transmissão da igreja. Chamou-me a atenção, identifiquei-me muito porque na altura ouvi um testemunho de alguém que contava uma história semelhante à minha. E passei todos os dias à noite a ouvir a programação que me fez muito bem, porque o antes e o depois criava em mim uma esperança de mudança, não é? Não foi logo que eu procurei saber a fonte de toda aquela informação, não é? Mas houve um dia que eu decidi, vou ver aonde é que fica uma igreja mais próxima de mim e vou lá.
porque eu também quero. Eu quero isto que estas pessoas todas tiveram na vida deles, eu quero para mim, essa transformação de vida. Houve um dia que eu fui à igreja, um bocado, sou sincera, com medo de entrar, porque eu não sabia o que estava para lá, não é? Era a primeira vez, mas eu confiei que aquelas pessoas todas diziam verdade. E entrei, assisti à reunião que estava a ser feita na altura e no final fui convidada a falar com o pastor, que foi ótimo. E então eu saí dali com esperança e com foco e voltei, não é? Para buscar a tal luz ao fundo do túnel, eu tinha que chegar lá. O meu marido não foi logo para a igreja, ainda demorou um pouco tempo, mas ainda demorou um tempinho. Mas houve um dia que ele chegou ao pé de mim e disse: este domingo eu também vou contigo à reunião. Primeiro mudou o meu interior, foi uma coisa instantânea que me aconteceu. Esse nervosismo que eu tinha foi apagando e então comecei a notar muita diferença em mim desde que conhecia Deus. Eu tornei-me uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu era, os meus pensamentos, todo o meu caráter foi mudado, porque eu conheci um Deus vivo que muda e transforma a pessoa. Eu fumava 1,5 maços por dia. Não chegava a 2 maços, mas eu fumava 1,5 maços por dia. E passei a não fumar nada. Eu deixei de ser desconfiada, ou seja, eu criei num Deus, não é? Um Deus que tudo pode. E ele tirou-me a desconfiança, tirou-me o orgulho, tirou-me tudo aquilo que me atrapalhava na minha vida, não é? De progredir, de ser uma pessoa melhor, ficou para trás. Portanto, eu hoje tenho paz que não tinha, confio no meu marido. Hoje em dia temos um casamento feliz, sólido, de confiança. Posso contar com o meu marido hoje, não é? Bendita a hora que eu ganhei coragem e fui ver qual era a igreja mais perto de mim. Porque eu disse muitas vezes, se eu tivesse conhecido a Igreja Universal antes, eu não tinha sofrido tanto. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor, toda quinta-feira, às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, ou em algumas das igrejas Universal espalhadas pelo país. E hoje mesmo você tem a oportunidade, às 8 da noite, de estar conosco na Terapia do Amor. Não veja a sua felicidade sentimental como algo inalcançável. Outras coisas na vida podem ser inalcançáveis. Talvez, se você pensar em subir uma montanha, pode ver como inalcançável. Você não tem o equipamento, não tem a preparação física para isso, não é um alvo a alcançar. Agora, realização no casamento, a estabilidade emocional, superar traumas, deixar atrás más experiências, tirar do seu coração, da sua mente, tudo que lhe faz sentir-se uma pessoa infeliz, isso é alcançável. Portanto, hoje, 8 da noite, aqui em Finsbury Park, eu estarei aguardando por vocês. 232 da Seven Sisters Road, escassos metros do metro de Finsbury Park.
Temos outras localidades fora de Londres. Aqui em Londres é a única morada que faz a terapia do amor. Fora de Londres nós temos em Manchester, Peterborough e também em Leeds, que se realiza a terapia do amor. Acessando o site centrodeajuda.com, você poderá saber as moradas dessas localidades. O que seria a realização de um sonho virou um grande problema. Lucas não se adaptou ao casamento e passou a cobrar de Roberta atitudes que ela não aceitava. A gente se uniu de famílias diferentes, culturas diferentes, e a gente enfrentou um pouco de dificuldade, né, amor? Foi muito difícil, tanto para mim quanto para ele. Diferenças, pequenos detalhes, que foram se tornando uma afronta para Roberta. E após o segundo ano de casamento, foi aí onde começou as diferenças, duas cabeças pensam diferente e ele cobrava de mim o que a mãe dele fazia para ele. Então tudo isso surgiu muitas brigas, muitas discussões. Tinha dias de eu pensar, pegar minhas coisas e voltar para casa da minha mãe. Nós brigávamos muito, eu sempre trabalhei fora, então sempre tive muita serviço de casa para fazer, aí eu tinha que dar conta do meu trabalho, eu chegava em casa, ele não me ajudava e eu cobrava isso dele, eu cobrava atenção, eu cobrava que ele me ajudasse com as tarefas de casa e como ele sempre teve tudo nas mãos, a mãe dele sempre fez tudo para ele não tinha essa rotina de ajudar, né? Eu me vi na obrigação de começar a fazer, tentar resolver as coisas sozinho. Coisas de casa, coisas até simples, mas que eu não fazia na minha vida de solteiro. Então isso acarretou alguns problemas. Porque enquanto a gente não havia o respeito, não havia compreensão, não havia ajuda dele para comigo e eu também entender o que ele queria, nós estávamos batendo na mesma tecla e não estava resolvendo. A gente ia acabar um casamento de 3 anos. E na realidade, mesmo a gente sabendo que a gente tinha que chegar num acordo, conversar, a gente não estava conseguindo ter esse entendimento nesse momento, né? Mas aí teve um momento que a situação começou a ficar mais complicada e a gente, de comum acordo, sentamos, conversamos, ajustamos alguns detalhes e passamos a fazer o que a gente acha que teria que ser feito para realizar um bom casamento, né? E após isso, hoje a gente vive bem, graças a Deus, sabendo, as diferenças não mudaram, mas eu mudei a minha mentalidade, que eu tinha de vida de solteiro. E a gente aprendeu a entender um outro, a compreender, a ajudar. Hoje ele me ajuda com as coisas, então assim, não tem mais aquela cobrança, não tem mais aquele ressentimento, não tem mais discussões. Tem diferenças ainda, porque todo casal tem, mas hoje a gente consegue trabalhar e lidar de uma forma melhor, graças a Deus. Nós sabemos bem a importância da família na vida de todo ser humano. Por isso que todos os domingos oramos pela família, especialmente este mês de maio, temos cada domingo dedicados. Já foi às mães, aos pais. Domingo passado fizemos a oração pelos filhos e este último domingo do mês nós vamos realizar a oração por toda a família na casa de Deus. Então eu quero fazer aqui um apelo, um convite a você que deseja ver a sua casa em paz, feliz, acabar os problemas, discussões, problemas que eu me refiro entre a família e haver harmonia, haver união, a rebeldia, traição, acusações, enganos, tudo isso desaparecer da sua família. E isso é possível acontecer. Então, neste domingo, 10 da manhã, eu lhe convido para você estar conosco aqui em Finsbury Park. A morada 232 Seven Sisters Road, a escassos metros do metro de Finsbury Park. Se você pode vir com a sua família, convide-os a estar consigo. Haverão, acredito eu, outras pessoas da sua família que estão em outras cidades, até mesmo em outros países. Você pode trazer, se deseja, a fotografia delas representando-as para apresentarmos a Deus em oração. Certamente a bênção dele vai chegar à sua casa. Nós ficamos por aqui com o nosso programa de hoje, a Hora do Milagre, mas amanhã estaremos de volta com todos vocês. Até lá.